Olá, Ao pessoal. vivo. Boa noite a todos. Hoje temos um companheirinho aqui para poder acompanhar a nossa live. Um bebezinho de 1 mês. A gente está aqui de novo para poder fazer mais um capítulo da obra nos domínios da mediunidade. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 19, que se intitula Dominação Telepática. Estamos aqui eu, Val, o Rodrigo, o João Carlos, para podermos, então, conversar com vocês e refletir sobre esse capítulo. Para iniciar, vamos fazer uma oração inicial que o João Carlos vai conduzir para a gente, né, João? Com muita honra, com muita alegria. Boa noite. Quero convidar você, onde quer que você esteja, a fechar seus olhos e por alguns instantes desligar-se das correrias do mundo. Esqueçamos um pouquinho das contas a pagar, das preocupações com o trabalho, das preocupações domésticas. E conectemos nosso pensamento na profunda misericórdia, no profundo amor do Cristo Jesus. Divino Mestre, mais uma vez aqui estamos nós, com toda a nossa imperfeição, com toda a nossa fraqueza, mas também com todo o nosso amor e com toda a nossa confiança no plano de salvação que tu tens para nós. Nós, reunidos aqui nesta live, Val, Rodrigo, eu, e tantos outros irmãos conectados diretamente conosco, ou que venham a ver essa live, já que ela ficará gravada. Também irmãos desencarnados que participam deste momento, nos abençoando, nos inspirando e também aprendendo com as nossas palavras, já que tudo é uma permanente troca. Que a nossa gratidão abrace a todos e que a sua divina vontade soberana paire sobre nós. Que nós nos esqueçamos do orgulho, do egoísmo, que nós nos revistamos da humildade e da caridade para que trabalhemos de uma forma proveitosa em prol do seu reino. Que assim seja, pela sua infinita misericórdia. Amém. Amém. Para trabalhar o capítulo de hoje, o João escolheu uma música que eu gosto muito. Eu vou aqui botar um playback para cantar para vocês. Há uma música do Kid Abelha, que é um conjunto que eu gosto bastante, e se chama Fixação. Então vamos ouvi-la. Na TV parece um milagre, uma perfeição nos mínimos detalhes. Eu mudo o canal, eu viro a página, mas você me persegue por todos os lugares. Eu vejo seu pôster na folha central, beijo sua boca, te falo bobagens. Fixação, seus olhos no retrato. Fixação, minha assombração. Fixação, fantasmas no meu quarto. Fixação, I want to be alone.
hoje uma chance de tocar em você, captar a vibração que sinto em sua imagem. Feche os olhos pra te ver, você nem percebe. Penso em provas de amor, ensaio um show passional. Eu vejo seu pôster na folha central, beijo sua boca, te falo bobagem. Fixação, seus olhos no retrato, minha assombração. Fixação, fantasmas no meu quarto. Fixação, I want to be alone. Espero que eu não tenha desafinado muito. Nem deu tempo de ensaiar. Mas é isso, né? O capítulo de hoje fala sobre essa questão da dominação telepática. E nós, quem fez o curso de mediunidade, né, estudou bastante a questão da irradiação mental. Essa questão da irradiação mental, ela tem uma relação direta com essa questão telepática. Quando você fixa o pensamento em alguma instituição, em alguma pessoa, para poder enviar energias positivas, você está fazendo a irradiação mental. Então, você fixa o pensamento e envia aquele pensamento positivo, aquela oração, aquele mantra, né? Aquele pensamento de paz, de cura, se a pessoa estiver doente. Então, você se conecta a essa pessoa pelo pensamento. Isso é muito possível, né? A gente pode se conectar, por exemplo, a um presídio, fazendo uma irradiação mental, jorrando amor em cima do presídio, para que aquelas pessoas que estão lá, que são sofridas, que são espíritos que ainda ignoram o bem, que muitas vezes estão lá injustamente, possam receber esse pensamento, essa chuva de amor que a gente está irradiando ao fazer esse movimento. A telepatia é quando os dois espíritos, um que irradia o pensamento para o outro, e o outro, então, ele vai captar aquele pensamento, lembrando da pessoa, ou então, mais aprofundadamente, quando a telepatia é muito forte, conectando-se efetivamente com o pensamento daquela pessoa, captando os pensamentos que ela está emitindo para ele, né? Então, a telepatia ela vai um pouquinho além da irradiação mental, porque os dois vão ter essa percepção e um vai captar o pensamento do outro, né? Então, vai ser um movimento mútuo, né, nesse sentido. E é justamente sobre essa questão que o livro vai trabalhar. Vou deixar aqui os meus amigos falarem, porque estou aqui dominando, né, de novo, nesse início de live, eu sempre vou dominando geral. Então, a gente vai trabalhar o capítulo juntos, né? Mas deixo aí para vocês começarem a contar a historinha. Tem uns trechinhos aqui que eu gostaria de ler, talvez sejam os mesmos que vocês gostariam também, mas vamos vendo aí no processo. Fique à vontade, João. Se quiser fazer uma comparação com a música, que tem essa palavra tão interessante, fixação, dentro daquilo que a gente leu no capítulo, né? Para que nós falemos um pouco da letra, para que as pessoas que não tiveram oportunidade de ler o capítulo possam entender o porquê dessa letra, antes de mais nada, eu quero dizer que eu tive muita dificuldade de achar uma letra, uma música que fosse compatível. Foi difícil. Porque estava difícil, o meu conhecimento de música não é assim tão vasto quanto o deles, e eu fiquei aqui vasculhando, pensando, rezei, pedi auxílio. Foi o filho da Valéria, durante uma aula de ginástica, eu comentei com ele, ele falou, que tal essa? Então, a escolha hoje coube ao Luan, que é o violonista que sempre acompanha a Valéria, né? Estávamos
numa aula e ele me deu a dica e eu aceitei de pronto. Vocês se lembram que no passado, Aulus, o André e o Hilário estavam num centro espírita durante o momento em que uma médium poderosíssima estava psicografando algumas cartas, né? A conversa naquela ocasião versou sobre a força do pensamento, E, terminada a reunião, este capítulo começa com eles saindo da casa, tá? Onde eles estão hospedados, digamos assim, onde é o centro de trabalho deles. E a hora que eles estão saindo, uma senhora colaboradora da casa, uma senhora desencarnada colaboradora da casa, dele se acerca, pede a palavra, dirige-se a Aulus e pede ajuda a Aulus para uma amiga também colaboradora da casa, só que esta amiga é encarnada. A moça que pede ajuda tem um nome sugestivo, se chama Teunília. Fui pesquisar, Rodrigo, achei nome complicado. Teunília significa serpente adorada, mas significa também, na numerologia, aquela que se abre para o trabalho, né? Olha que coisa interessante. E aí, a Teunília fala com o Aulus o seguinte: a minha amiga, a nossa amiga, a Anésia, que é colaboradora deste centro, está enfrentando sérios problemas, porque o marido dela, o Jovino, está encantado com uma outra mulher que o está seduzindo e o casamento deles corre grave perigo. Observe que nesse tempo de sexualidade desenfreada e solta que nós vivemos, situações como essa são muito comuns no nosso dia a dia. E ela pede ajuda, então, ao Aulus, para que o Aulus interfira com orações, com passos magnetizantes, que ele possa ajudar, e ele, sensato como ele se propõe a ajudar, sim, mas antes quer fazer um estudo, quer verificar se aí não existiria um trabalho, talvez uma influência espiritual, débitos de outras vidas, se essa mulher que está interferindo no casamento deles não estaria, quem sabe, cobrando dívidas do pretérito. E aí combinam que no dia seguinte eles se encontrarão na casa da Anésia e do Jovino. E eles chegam lá no dia seguinte, mais ou menos à hora do jantar. Eles estão se preparando, estão jantando, né? Mais ou menos, não exatamente, e estão à mesa o Jovino, está à mesa a Anésia e as 3 filhas do casal, Marcília, Márcia, não me lembro o nome da outra, né? Marcina, Marta e Márcia. As 3 meninas estão à mesa. A mais velha tem cerca de 14 anos, as mais novas próximas, e elas estão alegres, conversando com o pai, conversando com a mãe, mas o pai está sem sintonia, está mal-humorado, está distraído. As meninas têm nesta casa também a mãe da Anésia, que jaz doente, já se aproximando do desencarne, e a Amélia está muito abatida, muito preocupada com a situação e etc. E aí, terminado o jantar, ela pede que uma das meninas vá fazer companhia à mãe, as outras meninas saem para a sala, e a Anésia conversa com o Jovino, perguntando-lhe se eles vão se encontrar para uma prece juntos, e ele desdenha da prece. Ele fala uma frase que é muito, muito dura de ser ouvida. Quando eu li essa frase, eu fiquei até assustado. Ele falou assim: Deus, sentado na glória do seu céu, não está muito preocupado com o que está acontecendo conosco aqui, não. E aí ele discute com a Amélia e sai de casa falando ter uma reunião de negócios, quando, na verdade, tudo sugere que ele vai encontrar com aquela com quem ele está, digamos assim, de quem ele está apaixonado, digamos assim. E, nesta hora, acontece um fenômeno muito interessante, visível para os irmãos desencarnados, o André, o Aulus e o Hilário, e
provavelmente a Teunília, começam a perceber que a imagem de uma mulher começa a aparecer e desaparecer na sala, próxima da Amélia. Ela se projeta no ar e some, se projeta no ar e some, e à medida que ela começa a se projetar e sumir, se projetar e sumir naquele ir e vir, a Anésia, que estava em estado de prece, vai perdendo a calma e vai se tornando paulatinamente mais agressiva, mais agressiva, mais agressiva, e elas começam ali um grande duelo mental. A palavra certa é um duelo, elas começam uma briga, detalhe, elas não estão no mesmo espaço e as duas estão encarnadas. E começa um debate. Então, eu escolhi a música porque a música ela fala de uma coisa bastante interessante. Ela fala seu rosto na TV. E eu quero fazer essa metáfora aqui, tirando a TV e colocando a minha tela mental. O seu rosto na TV, nos mínimos detalhes, eu estou pulando pedaços da letra de propósito, né? Eu mudo o canal, mas eu viro a página, mas você me persegue em todos os lugares. Isso acontece conosco todo santo dia e nós não percebemos. Quando nós temos um problema grave, quando nós temos uma situação da qual está difícil sair, o que nos acontece? Nós colocamos aquele problema em tela e toda hora pensamos nele cada vez com mais preocupação. Nós tentamos mudar o canal, tentamos pensar em outra coisa, entalhar novas conversas, olhar para outros lados, quem sabe nos dedicar à prece, mas é vão. A imagem sempre volta. Quando alguém, por exemplo, nos fala um desaforo, principalmente eu, que sou meio enfesadinho, né? Quando alguém me fala um desaforo, eu fico mordendo a língua com raiva dele, longo tempo depois, custa para que eu faça as pazes comigo mesmo, para conseguir eliminar aquela imagem. Nós duelamos o tempo todo com inimigos que nós pensávamos que estava só na nossa imaginação, e hoje o capítulo vem nos dizer que não é só na nossa imaginação, que existe perturbação entre vivos o tempo todo, e eu achei o capítulo desafiador. Eu falei, poxa, o negócio é bem mais grave do que a gente pensa, porque a gente tem preocupação só com o que vem do lado de lá. E agora eu descobri que nós temos que nos preocupar assim com a turma de cá também, né? Estou falando muito. Vou passar para o Rodrigo. Eu não acho que você está falando muito, não. Mas eu posso falar uma bobagem muito grande, mas o que me veio à mente lendo o capítulo, e agora você colocando a sua. Você versando sobre a música em cima do que você discorreu sobre o capítulo, você já deve ter vivido isso, João. Eu não sei se a Valéria já viveu. Torcida organizada em campo de futebol. Eu tenho um fato de um primo muito querido, é uma pessoa de uma inteligência rara. Ele é torcedor de um time e o filho é torcedor do rival. E o filho pequeno, rapaz, menino ainda de 9, 10 anos, falou: seu pai, me leva no clássico, só que eu quero ficar na minha torcida. Ele falou: Rodrigo de Deus, eu nunca achei que eu fosse passar por cima de mim mesmo. Mas o que um filho pede que a gente não faz? E ele levou o garoto para ficar no meio da torcida organizada do time rival. Quando ele voltou em casa, ele falou comigo assim: Rodrigo, eu acho que eu só não virei a casaca porque eu não ia dar conta de conversar com os meus irmãos, tios dos meus filhos, do meu filho, de que eu tinha virado a casaca, porque lá no meio, cantando, vibrando, e aquele povo todo sintonizado, eu chorei com meu filho e eu vibrei pelo gol que o meu time sofreu. Então, assim, uma energia tão grande que acontece nos shows. E aí a gente começa a pensar, se o show não é com uma música que enobrece,
Se a música não é uma música que traz algo engrandecedor para a alma, se o grupo com que eu me afino, seja futebol, seja música, clube, se a gente se deixa, ou se o grupo se deixa levar pela rivalidade a ponto de virar inimizade, nós todos ali estamos nos obsidiando e fazendo a dominação telepática a todos os que estão à nossa volta e que muitas vezes podem até não estar concordando conosco, mas acabam entrando na mesma vibe. E assim são os encontros de namoro, os encontros de casal, quanto qualquer desconfiança traz a pessoa em questão no meio de nós. O ciúmes é muito isso. Às vezes a situação nem existe ainda, talvez. Às vezes ela nem vai existir, mas para aquele que se sente ameaçado, ele existe. Então, realmente, esse capítulo é muito interessante, porque a moça que aparece e desaparece enquanto o casal debate, cria um embate, quando ele está mentindo para a esposa, dizendo que vai tratar de negócios, é perto dele que a imagem da moça aparece e desaparece. E quando ela, a Anésia, se defende defendendo a família no ponto de vista dela, é perto dela que a imagem da moça aparece e desaparece. E aí, para começarmos a falar um pouco mais do capítulo, sair da minha experiência pessoal e pegando como base a reflexão que a música propõe, eu achei muito interessante que o Aulus fala assim, a Teonília está muito preocupada e ele diz assim, guardemos otimismo e confiança. Amanhã, à noitinha, conte conosco, porque no outro dia à noite eles vão todos, né? Hilário, Aulus, André e Teonília vão frequentar, vão visitar a família encarnada para saber o que fazer. Mas olha o que o Aulus fala. Conte conosco no lar de Anésia. Sondaremos de perto, quando nos de perto, para sabermos o quanto nos cabe fazer. Ou seja, se for possível fazer alguma coisa para o bem e integridade dos encarnados que são assistidos por esse grupo, ele fará, eles farão. Mas se não, é a liberdade, é a vontade, é o livre-arbítrio, é o bom senso, é a vontade deles que vai prevalecer. Porque o Aulus deixa muito claro, eles não podem interferir aonde tudo pode ter sido escolha do casal, no pretérito. Isso é muito bacana, porque vem de novo com todo o livro, né? Escolha e pensamento, né? Aonde nós colocamos o nosso pensamento é aonde nós fazemos nossas escolhas. É o tempo todo isso. E a prova de que a preservação do livre-arbítrio e efetivamente das Valéria hoje está travando, João. Hoje não sou eu. Com certeza. Ai, ai. Eu não sei se ela está sabendo, né? Voltou. Valéria, você ficou travada aí um pouquinho. Então, eu estava falando que é a prova de que a preservação do livre-arbítrio ela realmente acontece e que as escolhas são sempre nossas. Nós é que vamos fazer as escolhas que vão determinar os nossos caminhos. Por isso, precisamos estar bem atentos a elas. E isso vai acontecer através do que a gente sente, que a gente reverbera no pensamento e se torna ação. Então, essa preservação do livre-arbítrio, por mais que assim, é igual a quando a gente vê uma pessoa, a gente vê que aquela pessoa está fazendo uma coisa que não vai ser bacana, né? Você não tem a liberdade de falar isso para a pessoa, então você não pode falar. Você sabe que ela vai fazer aquilo, você está vendo que vai dar errado. Então, mesmo que você tenha a liberdade de falar, você fala, fulano, isso parece que não vai dar certo e tal, mas a pessoa não ouve. E a gente tem que aceitar a escolha dela. O feio, quando dá errado, a gente fala, eu te avisei, essa fala é muito feia, mas é bem aquilo que a gente para pensar. Falei, cara, eu avisei, porque era isso que ia acabar acontecendo. É a mesma coisa que a espiritualidade com a gente.
a gente vai tomando alguns caminhos, eles vão percebendo que não são caminhos interessantes, mas eles não podem interferir nas nossas escolhas. Eles podem até dar uma sugestão, né? Quando o espírito de luz dá uma sugestão, a gente pode ouvir ou não ouvir, a gente vai ter que ter ouvidos para ouvir. Às vezes a gente ouve e não liga, às vezes a gente não ouve, mas quando a gente ouve e toma consciência daquilo, de repente a gente tem condições de mudar a nossa atitude. Mas aí não é por uma escolha deles, é por uma escolha nossa. Nós escolhemos ouvir e modificar. Então, quando existe essa escolha pretérita, realmente houve uma escolha presente, a escolha que a gente faz, ela é totalmente respeitada pela espiritualidade. E isso é muito legal, essas provas que eles dão disso é muito bacana. E prova mais ainda que nós somos responsáveis pelo lugar onde estamos. Porque se nós estamos aqui, foi por conta do nosso plantio e agora a gente está fazendo a nossa colheita. Então, a gente precisa pensar nisso tudo para poder, então, plantar melhor e ter pensamentos mais elevados nesse momento de plantio, para que esse plantio seja efetivamente aquilo que a gente está escolhendo, né? Porque as pessoas falam assim, eu não escolhi isso, eu estou passando por isso, mas eu não escolhi isso. Escolheu sim, né? Com uma atitude que você tomou ali atrás, com uma fala que você colocou para fora ali atrás, com uma... Você fez a escolha de estar aí, seja encarnado ou seja na programação reencarnatória. A gente faz as nossas escolhas no processo como um todo. E isso é muito mostrado, capítulo a capítulo, que isso é realmente respeitado, né, pela espiritualidade superior. Apesar de sermos bebês encaminhando para a evolução e de termos esses guardiões que ficam em torno de nós, cuidando da gente, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Daí eu fico pensando, como que nós, seres humanos, né, que ainda estamos aqui na carne, achamos que temos o direito de, muitas vezes, proibir pessoas de fazer uma coisa ou outra. A gente tem que repensar muita coisa a partir desses ensinamentos que a gente está tendo aí, né? Na página 83 deste mesmo livro, enquanto vocês falavam, eu tinha certeza que tinha notado isso, eu estava folheando aqui o livro, procurando. Na página 83 tem um trechinho que, na ocasião, eu grifei e que eu penso que é pertinente para um momento de hoje. Está escrito lá assim: penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo com que atingimos o próximo. Olha que trem chique. Nós penetramos obrigatoriamente no inferno que nós criamos para os outros, porque nós temos a mania de pensar que nós somos o certinho e que os outros nos vitimizam, que os outros judiam de nós, que os outros atrapalham a nossa felicidade. E muitas vezes a gente fala assim, eu nem fiz nada para ele, tá certo que debaixo de um quieto eu desejei dar uma coça nele, debaixo de um quieto eu desejei, mas olha, mas eu não fiz nada, da minha boca não saiu nada, eu fiquei pianinho, bonitinho. E aqui a gente está vendo que existe muito mal, sim, quando eu apenas penso para a pessoa qualquer coisa. Quando eu endereço a ela um pensamento de repúdio, e Valéria, você falou do eu avisei, mas tem um que é mais grave ainda, que é o bem feito, se estrepou, que é quando nós nos regozijamos com a dor alheia. E aqui está bem claro, eu vou ler de novo. Quando eu desejo o inferno para os outros, quando eu crio o inferno para os outros, obrigatoriamente eu habito esse inferno, eu entro nele. E ao entrar nele, eu me queimo com o fogo que eu acendi para queimar o outro. Mas o Rodrigo deu um antídoto logo no começo, e você também, falando que às vezes nós mentalizamos uma situação de prece e nós enviamos uma receita de amor, nós enviamos uma palavra de paz
nós enviamos um pensamento bondoso, e aí eu vou parafrasear o livro e falar, e aí também nós forçosamente entramos no céu que nós preparamos para o outro. Ou seja, como está sendo dito o livro inteirinho, vigia teus pensamentos. Cuidado com o que você pensa. Cuidado, João Carlos, com o que você pensa e não fala. Até há poucos dias atrás eu falaria, cuidado com o que você fala. E agora eu falo para mim mesmo, cuidado com o que você fala e muito cuidado com aquilo que você pensa e não fala. Você está criando doenças para você mesmo e você está, sim, prejudicando aquele em quem você está pensando. Lembrando que, para eu fazer um mal físico para a pessoa, eu preciso estar perto dela. Mas, como aqui também já foi dito, para o pensamento não tem nem tempo e nem distância. Ele é atemporal e ele ultrapassa distâncias e vai lá do outro lado do mundo e se projeta para o passado e para o futuro, causando males imensos. Grande mal é a telepatia. Deixa eu parar de falar. Então, essa irradiação mental que é feita, que jorra, porque o pensamento é energia. Então, se você jorra uma energia negativa no outro e o outro está aberto a receber essa energia, porque tem isso também, o outro precisa estar no mesmo nível, compatível com esse pensamento, para ele receber aquele pensamento negativo. Quando a pessoa está num nível um pouquinho mais elevado, ela pode até sentir aquele pensamento, mas aí ela vai pegar aquela energia ruim e vai devolver com amor. Então, a pessoa vai receber aquilo de alguma maneira, em algum momento histórico, vai receber aquilo com amor quando ela estiver preparada. Mas, se a pessoa que estiver recebendo essa irradiação, essa telepatia, e ela estiver no mesmo nível energético, aquilo vai entrar nela como uma bomba, puff, e vai atingir em todos os sentidos. E nisso existe o desequilíbrio dos chakras, dos centros de força, como o André Luiz chama, e pode sim dar algum comprometimento físico se aquilo virar uma ideia fixa na cabeça da pessoa. Então, até a distância, a gente, com a irradiação mental negativa, com essa telepatia doente, a gente pode atingir o outro, desequilibrando esse outro, se ele estiver receptivo a isso, e fazer com que, então, ele se desequilibre interiormente, desequilibre os centros de força, e aquilo sendo contínuo pode se transformar, sim, em algum problema físico. Então, a gente não atinge fisicamente dando uma facada, dando um tiro, né, dando um tapa, mas a gente atinge internamente, desequilibrando esses chakras e produzindo, a partir disso, alguma espécie de doença, alguma espécie de problema para a pessoa, se ela estiver receptiva. É muito importante a gente sempre lembrar dessa questão da recepção, do nível energético, né? Porque se a gente envia, por exemplo, um pensamento negativo, se o Gandhi ainda fosse vivo, ele poderia até sentir, mas ele ia devolver com amor, e aquilo ia se transformar numa coisa boa para ele, porque ele tinha essa capacidade. Mas se a gente está no mesmo nível energético, a gente recebe como uma bomba e aquilo vai se tornando tóxico dentro do nosso organismo. Vocês estão dizendo aí, eu estou aqui com uma passagem em que o Hilário pergunta ao Aulos o seguinte: e como solucionar o problema da antipatia contra nós? Porque o que há ali entre as duas mulheres, a Anésia e a moça que está no pensamento do Jovino, perdão, gente, é antipatia pura conquistada no pretérito, né? Aí o Aulos diz assim: a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. A fraternidade operante sempre será o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso, o Cristo aconselhava-nos amor aos adversários, auxílio aos que nos perseguem, oração aos que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória.
E qual que será a nossa vitória? A nossa própria evolução. Porque eu não tenho como decidir a evolução do próximo. Eu posso até inspirá-lo, ele pode até olhar pelo que qualquer pessoa faz de nobre e se inspirar naquilo. Mas eu vou cuidar sou eu que vou trabalhar a minha vitória. Sou eu que vou trabalhar a minha paz. Porque quando eu obsedio, eu já estou no inferno astral. Eu já estou sem paz. Quando eu sou obsediado por algum pensamento que não sai da cabeça, seja uma dívida, seja um amor não correspondido, seja uma traição num negócio, numa relação, num testemunho, porque existem muitas formas da gente ser obsediado e obter antipatia, né? Seja num negócio de trabalho, seja num bom desempenho de trabalho, você começa a desempenhar seu trabalho de tal forma que ele fica muito bem visto por todos. E você ganha antipatia por quem não está preparado para dividir sucesso, que é o sucesso só para si. E nós também, muitas vezes, como disse o João, a gente pode virar e falar assim, nossa, que maravilha esse trabalho que você fez. E lá dentro eu falo assim, caramba, eu mesmo podia ter feito, por que eu não pensei nisso? Aí Antes desse trechinho que você leu aí, o Hilário, intrigado, perguntou: examinamos, porém, um fenômeno comum? Ele pergunta. Eles te respondem: intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam, como o João tinha falado, guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Então, assim, às vezes um está mal com o outro dentro de uma mesma casa, um vai para um quarto, outro vai para o outro, fala assim, deixa ele em paz. Mas aquele pensamento continua irradiando de um para o outro. E sem falar que quando a gente baixa a guarda, quando a gente está com essa vibração baixa, quando a gente está com essa vibração desequilibrada, a gente atrai ainda os obsessorizinhos que vão aumentar aquele problema. Ainda tem essa questão. Então, quando a gente mesmo obsedia um ao outro encarnado e a gente abre portas para os irmãozinhos desencarnados, desequilibrados, contribuírem com isso também. E logo abaixo, ele fala nessa sintonia, que é importante estar nessa sintonia. Ele diz assim, cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Muitos processos de alienação mental guardam nele as origens, muitas vezes dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição. Adversários ferrenhos do passado se reencontram. Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos, uns à frente dos outros, e alimentam com paixão o imo de si mesmos, os raios tóxicos da antipatia, que, contracentrados, se transformam em venenos magnéticos suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Então, é nesse sentido que eu estava trabalhando essa ideia, né? Que esses pensamentos tóxicos, quando um está na mesma sintonia que o outro, penetram, se interpenetram, isso vai se transformando em algo tóxico que vai corroendo o corpo físico de uma maneira que pode levar a alguma doença e até mesmo à morte. Então, é possível que esses espíritos se firam, né, fisicamente. E ligando a isso aí ao Evangelho, tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que se chama Moral Estranha, em que Jesus fala assim, eu não vim para trazer a paz, mas a guerra, a espada. E inimigos vão conviver dentro de um mesmo ambiente, porque assim deve ser. O que Jesus estava falando? Exatamente isso. Quando existe uma programação reencarnatória de pessoas inimigas que acham que vão dar conta de, numa próxima reencarnação, conviver bem dentro de uma mesma família. Então vem, né? Pessoas que, por exemplo, um assassinou o outro porque o outro tinha traído, enfim, todo mundo errou ali no processo,
e agora eles vêm como irmãos, achando que vão conseguir se amar pelos laços de sangue. Só que os laços de sangue são fortes, mas os outros laços emocionais e psicológicos são ainda mais fortes. E nós vamos trazendo isso de vida após vida. Como a gente já falou aqui várias vezes em vários encontros, quando a gente desencarna, a gente não se torna um anjo, um santo. A gente desencarna exatamente como a gente é, com os mesmos sentimentos, com as mesmas contradições, com o mesmo tudo. E vai para o mundo espiritual. Lá, a gente acha que é possível, dentro da carne, fazer coisas que, quando a gente está encarnado, muitas vezes a gente não dá conta. Por isso que a espiritualidade sempre está remediando as coisas para fazer com que a gente escolha melhor, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Às vezes, nós mesmos escolhemos uma carga muito pesada. A espiritualidade olha e fala assim, acho que é muita coisa. A gente fala, não, vou dar conta. Chega aqui, a gente às vezes não dá conta. Né? E a espiritualidade não fala bem feito e nem fala, eu te avisei. Eles ficam ali amparando para saber, porque sabem que a gente ia ter aquela dificuldade. E outros dão conta, né? E a espiritualidade surpreende com isso. Quando o André Luiz desencarnou, eles ficaram surpresos com o André Luiz, com a evolução rápida que ele teve, dentro da perspectiva de que ele era uma pessoa extremamente preconceituosa, extremamente anticaridosa, tudo anti. De repente, ele compreendeu com rapidez e teve um salto de evolução. Hoje, é ele que envia essas lindas mensagens para a gente, se ocupando de nós que estamos encarnados, enviando todas essas informações valiosas para que a gente possa caminhar de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais consciente, enquanto estamos aqui, né? Nesse corpo que a Terra nos empresta. Então, tudo vai depender dessas escolhas que a gente faz, de todos esses processos e do nosso nível energético, para captarmos uma coisa ou outra coisa, para irradiarmos uma coisa ou outra coisa também. Estou falando muito hoje, né? Eu estou pensando aqui, tem uma parte, acho que no Livro dos Espíritos, eu não sei dizer onde, ou se é no Evangelho, que diz que não basta não fazermos o mal, é necessário que façamos o bem. Que está escrito em algum lugar, eu sei, só não sei onde. E eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, Valéria, enquanto você falava, Rodrigo, que esse capítulo está nos puxando as orelhas e falando, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que as pessoas pensam sobre você, para que você não fique em sintonia, ou seja, ele está falando, cuide do mal, cuide para não fazer o mal e cuide para não se expor o mal. Mas nós podemos ler a coisa pelo avesso, nós podemos tirar daí uma lição de bem. Analisemos. Acho que já aconteceu comigo e eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Nós estamos num lugar, geralmente um local de trabalho, em que alguma pessoa nos sem que tenhamos feito nada para ela, naturalmente antipática. Ou vice-versa, ela nos vê como alguém antipático. Isso é muito mais comum do que se pensa. Pessoas que nem convivem com a gente, você vai no banco e, de repente, na fila tem uma pessoa conversando com alguém do seu lado, o seu santo não bate com o dela. Tenho certeza que já aconteceu com vocês. E aí, muitas vezes a gente fala, eu não sei o que eu faço, eu não fiz nada para ela, eu não sei o que eu faço, mas eu sei o que eu posso fazer. Se o pensamento nefasto, se o pensamento ruim cria um inferno para ela, o pensamento bondoso cria um céu. E se eu começar paulatinamente, cada vez mais no meu universo de trabalho, a pensar que amo as pessoas que estão lá e que estou querendo ajudá-las e que os pequenos defeitos que elas têm não têm tanta importância, visto que eu também tenho defeitos e até maiores que o dela, pode ter certeza que a minha imagem vai visitar a mente dela enquanto ela estiver acordada, enquanto ela estiver no sono, e a qualquer momento o nó começa a se desatar. Quer que uma pessoa goste de você,
comece a elogiá-la, não para ela. Comece a falar bem dela para outras pessoas. Começa a pensar bem dela no seu coração, porque lentamente você se desarma. E ao você se desarmar, você cria um céu interior que é compatível com a paz. Tenho certeza que eu não estou falando bobagem. Tenho certeza que o pensamento é forte e pode mudar sim. Volto a repetir aquilo que eu falei no começo desta fala. Não basta que não façamos o mal, importa que aprendamos a fazer o bem e que façamos esse bem, né? É Enquanto importante a você... gente, na letra da música, e lembrar da palavra fixação, né? Muitas vezes, uma fixação a um momento histórico, a uma coisa que alguém fez com a gente, faz com que a gente irradie essa vibração negativa para essa pessoa. E isso vai virando uma coisa tão normal em você que acaba ficando um processo contínuo. Então, é importante a gente olhar para dentro da gente e perceber se existe isso em nós, né? E aí vem a questão do perdão, mais uma vez, né? É importante a gente perdoar as pessoas que passaram pela nossa vida e que, por uma ignorância qualquer, o que é ignorância? É quando a pessoa não sabe ainda alguma coisa, então ela ignora aquilo. Então, ignorância não é uma palavra pejorativa, é uma palavra que significa isso, né? Eu ignoro aquilo, eu não conheço aquilo, então eu não posso caminhar por esse caminho de uma maneira mais efetiva. Então, se ela ignora ainda determinadas coisas, ela vai fazer determinadas coisas que não são interessantes, mas muitas vezes por ignorância, e não porque ela sabe e está fazendo. A quem mais foi dado, mais será cobrado, né? Então, quem faz aquilo ainda na ignorância é mais bem perdoado do que quem faz aquilo por maldade mesmo, porque tem consciência e está fazendo. Então, muitas vezes a gente julga as pessoas achando que elas estão sempre com maldade, né? Ah, não, fulano fez aquilo porque ele queria o meu mal. Às vezes não foi. Às vezes foi uma atitude totalmente involuntária, totalmente sem querer, porque ela ignorava ainda aquele aspecto da vida. Então, mesmo se ela ignora ou se ela não ignora, a raiva, o ódio que você sente, o rancor, só vai prejudicar você mesmo. A outra pessoa nem sabe que você está sentindo aquilo. É um sentimento tóxico com você mesmo. Então, você precisa perdoar o outro para que esse sentimento tóxico possa, então, sair de você e se liberar. E aí você vai conseguir continuar caminhando. Você tira a fixação daquele momento em que você ficou parado no tempo. E isso pode ter acontecido conosco em vidas pretéritas, né? Alguém nos matou, então você fica com ódio daquela pessoa, e quando nem o João fala, quando chega aquela pessoa perto do ambiente, você fala, não gosto dessa pessoa de graça. Faz uma oração por ela, faz uma oração por você, né? Muda esse sentimento, por quê? Se ela apareceu ali, ninguém passa na nossa vida por acaso, ninguém esbarra na gente por acaso, tem um sentido. Mesmo que seja um sentido rapidinho, é importante a gente superar aquele problema, que quanto mais a gente supera, mais a gente se libera, mais a gente vai se liberando de coisas que a gente precisa trabalhar em nós, e a gente vai trabalhando mais rapidinho. Seguindo os passos de André Luiz no caminho dessa evolução, que pode ser mais rápida ou pode ser mais lenta, de acordo com as nossas capacidades de perdão, de acordo com as nossas capacidades de sair da fixação, de sair desse pensamento que nos fixa a algo que foi ruim, né? O Osho tem uma fala muito interessante, ele diz assim, quanto mais a gente dá atenção a uma coisa, mais ela cresce. E isso é para o lado bom e para o lado ruim. Então, por que não dar atenção para as coisas do lado do amor? Que foi isso que Jesus veio trazer para a gente, esse ensinamento divino que é o amor. Então, vamos fixar a nossa atenção no amor, no bem, na caridade, e não naquilo que, nossa, fulano me faz tão mal. Reverbera coisa boa para ele, assim como o João falou, porque aquilo vai se transformar num bem. Fala bem da pessoa, né? Porque aquilo vai se transformar num bem. Quanto mais a gente transforma o nosso pensamento, primeiro o nosso sentimento e o nosso pensamento, mais a gente vai irradiar coisas positivas. E a gente vai parar de se fixar, de ter fixação por coisas que são completamente desnecessárias à nossa existência. Rodrigo, E desculpa, aqui, viu? Hoje eu estou... deixa eu só falar uma coisinha, Rodrigo.
E no finalzinho do capítulo, na última coisinha, tem algo que nos passou despercebido, talvez, pelo menos para mim, mas que é muito interessante. A Anésia estava lá bombardeada com aquela imagem que chegava a ela, que ela não via com os olhos, mas cuja presença ela percebia, e estava duelando com aquela pessoa. De repente, aconteceu algo interessante. Chegou a hora da Anésia orar com a mãezinha dela que estava doente. E a Anésia simplesmente se levantou e foi orar com a mãe e quebrou aquela sintonia que estava com o lado ruim. Gente, às vezes isso é tudo que nós precisamos, serviço. Mente parada, oficina do diabo. Às vezes a gente está quietinho, ruminando ódio. Arranja uma cozinha para lavar, uns copos para lavar, uma roupa para passar, sai daquela linha de pensamento, vai ler um livro, vai fazer outra coisa, para de alimentar pensamento tóxico. Isso nós precisamos aprender a fazer isso. Agora eu calo mesmo, hein? Para mim está tudo bem, vocês podem continuar falando. Eu tenho certeza, como os amigos que estão nos vendo agora e que vão nos ver mais no futuro. Mas não cabe agora porque a história seria extensa, mas vocês dois sabem que a vida já bateu bastante nós três, né? A gente tem boas histórias. E eu já disse para vocês que eu não sei como que eu não fiquei doente. Mas nesse capítulo, além daquilo que eu sei e de quem fez por mim, esse capítulo fala sobre isso. Porque acontece o seguinte, fala assim, as duas assumindo a posição de francas inimigas passaram a contenda mental. Quantas vezes nós ficamos com contenda, como a Valéria acabou de falar, brigando com alguém que talvez tenha nos feito mal, talvez a pessoa nem tenha feito mal. É a nossa visão que transformou a ação da pessoa numa coisa tão ruim. Talvez seja a minha opinião que está transformando a atitude do outro numa coisa tão maléfica à minha pessoa. Então a gente tem que pensar que tudo tem dois lados. Moeda tem que ser cunhada. Tem dois ângulos de visão, né, João Rodrigo? Tem ângulos de visão diferentes. Moeda só vale se for cunhada dos dois lados. Se não for cunhada dos dois lados, ela não vale. Aí fala assim, a esposa, lembranças amargas, palavras duras, recíprocas acusações. A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. Aí ela começou a ter uma sensação de dor de cabeça, mal-estar físico. Aí o Aulus percebeu como ele poderia ajudar, porque foi isso que ele falou no início do capítulo. Nós vamos ter amanhã na casa de Anésia e vamos ver o que nos cabe fazer. Aí, nesse momento em que a Anésia está quase que sucumbindo, entra esse processo que você falou, João. Quando ela pensa em oração, é o momento seguinte em que o Aulus havia aplicado-lhe passes magnéticos para que ela harmonizasse a estrutura física, emocional e espiritual. Então, eu me sinto objeto disso ao longo de alguns últimos anos. Parecia que o mundo ia acabar, que o chão ia ficar ia virar um buraco, e de repente a gente ganhava força para continuar lutando. E aparentemente lutando sem vitórias. Mas a maior vitória é aquela que a gente está obtendo hoje, que é reconhecer tudo que foi feito, reconhecer o bem de que fomos objeto, reconhecer o amor de que fomos intenção. Por quê? Porque existe um lado espiritual, uma comunidade espiritual que circula nossa casa, circula nossa vida e nos protege. Não nos exonerando de tomar as nossas decisões. Nós não somos exonerados de decisão, mas somos auxiliados quando fazemos tudo de boa intenção, boa vontade
e usando todo o conhecimento que temos para usar a nossa liberdade, usar o bom senso, usar o livre-arbítrio, porque às vezes nós erramos por falta de capacidade de reconhecer alguma coisa. É aí que entra a bondade imensa de Deus, reconhecendo que houve boa intenção, porque faltou conhecimento, mas houve boa intenção. Né? Então, exatamente isso. No livro, no outro livro que eu estou estudando, Evolução em Dois Mundos, ele fala exatamente isso. Se a pessoa ela tem pouco conhecimento, dela será pouco cobrado. Se a pessoa tem muito conhecimento, dela será muito cobrado. Então, não é quem amou mais é que vai ter os benefícios. Né? Não é quem errou mais ou menos, isso vai depender do nível de sabedoria ou de ignorância que aquela pessoa tem. Às vezes, uma pessoa ela errou muito, mas ela errou amando e ignorando determinadas regras. E então ela vai ser menos cobrada do que aquela que errou sabendo a regra. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter consciência disso. Porque se nós estamos aqui estudando, lembra? Kardec fala para a gente, espíritas instruí-vos, que através da instrução a gente vai alcançar a moral, a gente vai deixar a ignorância e vai entrar dentro, foi ótimo, né, João? Vai entrar na questão, vai entrar efetivamente naquilo que a gente precisa, né? Naquilo que a gente precisa ter em nós, para poder sermos dentro do mundo mais conscientes. E a grande palavra, eu acho que é consciência, né? Porque com consciência a gente não vai irradiar pensamentos negativos para o outro, a gente não vai se fixar na raiva, no rancor, a gente vai ter outras maneiras de pensar, outras maneiras de agir, e a gente vai ter, então, a gente vai estudando, alcançando cada vez mais esse caminho que Jesus pediu que a gente alcançasse. E aí, exatamente isso que você falou, só queria completar, assim. Estou segurando os dois aqui, mãe e filho, porque a porta está aberta, senão ela foge. Bom, agora eu posso deixar no chão. Né? É isso, né? Quanto Nosso tempo acabou, pessoal. Quem vai fazer a oração final? Sou eu? Pode fazer. Ou é você? Pode fazer, Rodrigo. Eu falei muito hoje. Eu acho que nós três estamos brigando para ver quem fala mais, né? Mas vamos lá, então. Amado Jesus, Divino Mestre, disseste uma vez para nós, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Ensina-nos a pedir, aclara nossas ideias, para que encontremos as chaves, para que a porta se nos abra, a porta do conhecimento, a porta da sabedoria, de saber degustar as coisas com o verdadeiro sabor da fé, do amor, da esperança em dias melhores, da esperança numa evolução constante. Senhor, disseste que buscaremos e acharemos. Ajuda-nos a encontrar no caminho das nossas leituras o caminho da seta da paz, da serenidade, do equilíbrio. Dai-nos temperança com as desavenças íntimas, com as desavenças mais profundas que temos conosco, para que possamos nos organizar, nos equilibrar e assim provocarmos ao nosso meio uma convivência mais harmoniosa, mais pacífica. Dai-nos sabedoria e discernimento para encontrar nos dissabores da vida o sabor do recomeço, o sabor da reestrutura, o sabor da paz. Senhor, ajudai-nos. Ajudai-nos sempre a amar, a perdoar e a recomeçar. Assim seja, para sempre.
sem microfone. Gratidão a todas as pessoas que nos assistiram agora presencialmente, aquelas que vão assistir depois, pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas. Gratidão. Até semana que vem com o capítulo 20. Beijo no coração. Namastê. Até lá. Fique com Deus. Até a próxima.